E aí, gente, tudo certinho com vocês? No vídeo de hoje nós vamos comentar as principais apostas de assuntos que podem ser possíveis temas da discursiva desse concurso tão aguardado, que é o concurso do TSE Unificado. Vamos falar hoje essas apostas especificamente para o cargo de analista judiciário da área administrativa, certo? E como é que a gente vai fazer essas apostas? Como é que eu vou falar para vocês os assuntos que podem cair, podem ser cobrados na discursiva? A gente vai fazer essas apostas olhando primeiro para o passado, então analisando provas de concursos anteriores, porque não tem forma melhor do que a gente fazer a aposta do que olhando para o nosso passado, olhando o que já aconteceu, para aí trazer algumas possibilidades para vocês, certo? Vou fazer o seguinte, a partir de agora eu vou deixar mais o meu slide na tela para que vocês consigam visualizar melhor o texto. Então vamos lá. A última prova discursiva que a gente tá vendo aí foi a discursiva que eu trouxe, né, pra gente analisar, foi essa discursiva do TRE do Pará, que foi organizada em 2014 e foi organizada pela banca IADES, que abordou o tema de quê? Ele pedia, né, para que vocês discorressem, para que quem fez a prova na época discorresse sobre empreendedorismo governamental, além de cobrar também, semelhanças e diferenças da gestão pública e da gestão privada. Então, o que a pessoa precisava? Ela precisava explicar o conceito de empreendedorismo governamental. E aí, uma dica aqui, tá? Se você lembra, não sei se vocês lembram, mas vocês podem utilizar um autor como referência. E aqui, utilizar um autor como referência justamente para embasar o seu argumento de autoridade, para mostrar o seu domínio, né? Para trazer esse conceito, certo? E para aqueles que não recordam do que é que se trata empreendedorismo governamental, do que é disso que ela está falando. Bom, então, de acordo com o Paludo, o empreendedorismo governamental, ele procura mobilizar o quê? Ele procura mobilizar a atuação de todos os setores, do setor público, do setor privado, do setor voluntário também, para que através dessa atuação conjunta, dirigida à resolução de problemas que tem na cidade, no estado, no nosso país, e atender, assim, as demandas sociais através dessa atuação conjunta desses setores, tornando essa atuação mais transparente, mais eficiente, né, mais transparente também na utilização de recursos, mais eficaz no resultado das suas ações, certo? Então esse é um dos conceitos que vocês podem utilizar. Eu trouxe aqui o exemplo de um conceito do autor Agostinho Paludo, mas você pode trazer o conceito do autor que você preferir, que você se recordar na hora da prova. E aproveitando, já que a gente está aqui falando de empreendedorismo governamental, vou até dar um exemplo para vocês, para facilitar a compreensão. Um exemplo que eu posso dar de empreendedorismo governamental. Deixa eu só abrir aqui a nossa tela para eu dar uma olhada. Ele nem pede, né? Então aqui ele não pediu o exemplo, tá? Mas pode ser que a banca se inspire nesse tipo de questão e, além de pedir o conceito, ela peça para você também trazer exemplos, tá? Isso está super em alta nos nossos discursivos. Então, um exemplo que eu posso deixar aqui para vocês: a construção de uma área de lazer que foi destinada à promoção de atividades turísticas, culturais, por meio de parcerias com empresas privadas. Então, vamos imaginar, né? Eu tenho um exemplo até prático. Na Prefeitura do Recife foi feita a revitalização de algumas áreas, então foi feita toda a obra de reforma da área e também foi feita a promoção de atividades turísticas, colocando food trucks, colocando feirinhas de artesanato. E isso é uma parceria com empresas privadas para incentivar o desenvolvimento econômico naquela região, para trazer essa integração social. Então tá aí um exemplo de uma ação de empreendedorismo governamental. E como a gente comentou também, né, vou voltar aqui sobre a nossa tela, a questão também cobrava semelhanças e diferenças da gestão pública e da gestão privada. Só um detalhe, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando também, trazendo um pouco dos conceitos pra gente fazer essa revisão aqui, né, já que a gente tá falando da discursiva e falando de uma discursiva de administração, tudo isso que eu tô falando, tanto o empreendedorismo governamental, como também as convergências e divergências, né, que o edital costuma cobrar assim, isso tá no edital de vocês, tá? Tá nesse edital de 2024, inclusive. Ele pede aqui na letra A, conceito de empreendedorismo governamental, já dei essa dica pra vocês, né, de como é que vocês podem conceituar, citando algum autor de referência, por exemplo. Letra B, importância do empreendedorismo governamental na administração pública. Como é que eu posso trazer essa importância? Exatamente através de um exemplo, né, como eu disse aqui, um exemplo para vocês. Letra C, principais semelhanças e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Exemplo, gente, de diferença que vocês podem citar, né? E se vocês vão conseguir ter embasamento, inclusive através do estudo objetivo também, obviamente, tá? Então, exemplo, no gestor público, o que acontece? Ele só pode fazer o quê? Só pode fazer o que a lei determina. Se eu estiver falando da administração do gestor privado, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe, porque a gestão pública, ela segue esse princípio da legalidade, de fazer
fazer apenas o que está determinado na lei. Outro, né? Qual é o objetivo da gestão pública? Qual é o objetivo que nós, servidores, vocês também, outros servidores públicos, possuem, né? Nessa atuação na gestão pública? É proporcionar o bem-estar para a coletividade, é o bem-estar comum, o bem-estar de toda a população. E qual é o objetivo do privado? O principal objetivo de uma empresa privada é o quê? É adquirir lucro, é ter foco nessa competitividade, autonomia da vontade privada, do mercado. Então, enfim, ele tem um foco para o mercado, para o lucro, certo? Então, isso aí é o que ele esperava de vocês. E semelhança? Tem alguma semelhança? Tem várias, né? Um exemplo que eu posso deixar aqui de semelhança que vocês poderiam utilizar na resposta é a aplicação do processo organizacional. Então, a aplicação do planejamento, organização, direção e controle. Essas três funções do processo administrativo, do processo organizacional, como vocês queiram chamar, ela funciona tanto no privado como no público, assim como outras ferramentas, tá? Também são aplicadas no público e no privado. Então, poderia ser um exemplo de semelhança que vocês podem colocar nessa resposta. Essa daqui foi só uma questão. Vamos analisar de outra banca? Então, tem aí outra banca agora. Última prova discursiva, agora a gente tá falando TRE Minas Gerais, aconteceu em 2013, foi organizada pela Consulplan, certo? Qual foi o tema que ele abordou? Então, ele trazia um textinho que falava do accountability, como é que a gente pode traduzir o accountability para português, ou seja, ele vinha discorrendo um pouquinho sobre o que é esse tema. E no final, ele falava assim, diante dos marcos importantes na história democrática brasileira, elabora um texto dissertativo relacionando os mecanismos de controle da accountability à moderna administração pública. Mais uma vez, tá? Um tema que foi cobrado lá em 2013, mas foi um concurso de TRE também, e que é um tema que está presente no edital de vocês, nesse edital de 2024, certo? Para aqueles que não lembram, o accountability ele se refere ao quê? A prática, eu vou até colocar aqui para você não lembre, queira adicionar aí no seu material de revisão. Então, o accountability está relacionado a práticas que unem a transparência, a prestação de contas, então a prestação de contas mais a responsabilização. Então, ele tem essa união, né, dos mecanismos de prestar contas, como foi gasto, né, como é que foi investido esse dinheiro público e também trazer uma responsabilização, justamente, né, com base nessa prestação de contas, da forma como ele foi utilizado e das consequências disso, tá? Então, responsabilização, mecanismos de incentivo à sanção desses responsáveis. Então, você poderia ir abordando sobre isso, ir abordando sobre a evolução. Então, a gente sai de um modelo burocrático, entra num modelo gerencial, né, em que há essa mudança, esse controle com foco nos resultados, um controle posteriori, que está voltado para o resultado, para a eficácia, para a eficiência dessa gestão pública. E aí já vai inserindo o accountability nesse tema. Então, esse aqui também foi um exemplo. Eu já sei que vocês devem estar aí pensando, tá, mas o meu concurso não está sendo organizado pela Suplana, não foi organizado pela outra banca que você falou, ele está sendo organizado pelo Sebrasp. Então, vamos ver agora um exemplo do passado, né, de como que o Sebrasp cobrou, também falando de TRE. Então, TRE Rio de Janeiro, 2012, organizado finalmente pelo Sebrasp, ele abordou o tema das reformas administrativas. Então aqui ele falava, ele trazia um textinho e no final ele pediu o quê? Ele falava assim, considerando o texto acima, tem um caráter unicamente motivador, então, ou seja, né, não copia esse texto. Redige um texto dissertativo acerca das características das principais reformas administrativas. E aí ele fala burocrática, né, ele até pulou a era, né, do patrimonialismo, certo? Então ele já fala assim, fala da burocrática e da gerencial, ocorridas na administração pública brasileira após 1930. Então aqui, gente, isso também, tá? Isso também tá no edital de vocês. Já vou sempre deixando essa observação. Então não tô trazendo aqui nenhum tema maluco da minha cabeça, uma proposta que não pode ser cobrada. Não, tô falando de temas reais que já foram cobrados e que podem ser cobrados novamente, certo? Então aqui vocês deveriam fazer o quê? Vocês deveriam trazer, né, discorrer a respeito de como foi essa evolução e principalmente, tá? Explorar aqui características da burocracia, do gerencialismo. Então, por exemplo, você pode falar, no modelo burocrático a gente tinha um modelo marcado pela formalidade, pela padronização, pelo foco aonde? Foco nos processos. Também tivemos a meritocracia, o controle prévio. Então, falar, né, também falar das coisas positivas, que a burocracia tem coisas positivas. O concurso público, ele é um exemplo, né, um grande exemplo. A burocracia deixou aí como um legado positivo para a administração. E falar também das disfunções da burocracia, desse excesso de formalismo, desse foco nos processos que acabou, né, gerando não a eficiência que se esperava, mas na verdade uma ineficiência. E aí
você vem explorando esse tema e já vai mostrando essa evolução e caminhando para o gerencialismo. E no gerencialismo também, tá? Lembrar de abordar características. Então, explora bem essas características no seu texto, caso você queira praticar essa discursiva aí na sua casa. Fala do foco nos resultados. Então, a gente sai de um foco nos processos e entra agora no foco no resultado, trazendo essa flexibilidade, essa visão de inovação para a gestão pública, um foco no controle também por resultados. Então, ele é um foco no controle, é um controle posterior desses resultados que estavam sendo entregues. Tu pode até falar também a respeito do accountability, da prestação de contas, pode até explorar um pouquinho também algo nesse sentido, mas eu traria toda a evolução da burocracia, né, das características da burocracia, das disfunções, né, os pontos negativos que a burocracia trouxe, para mostrar como que a gente sai do modelo burocrático que não estava atendendo às demandas sociais e entra, então, no modelo de gerencialismo e as características desse modelo de gerencialismo e os benefícios que ele deixou, né, até os dias de hoje, e faria esse processo. Beleza, né? Passamos aí, né, olhando para o passado, olhando o que já foi cobrado, e agora vamos olhar para frente. Vamos pensar quais são as possíveis tendências para a discursiva no edital de vocês. Tá? Primeiro destaque que eu quero deixar aí, temas relacionados a planejamento. Então, temas relacionados ao planejamento estratégico que inclusive, tá, já foi cobrado. Se você quiser dar uma pesquisada aí também, um tema muito legal para vocês colocarem para praticar é o tema que ocorreu no TRT 8. Se eu não me engano, na prova de 2016, ele pedia, né, para que vocês discorressem sobre planejamento estratégico e a sua finalidade, definir missão, visão, valores organizacionais, e explicar quais são os objetivos estratégicos, que são, né, qual o conceito disso. Então, esse é um possível tema, né, planejamento estratégico, diferenças do planejamento estratégico, planejamento tático e operacional, mas, sobretudo, missão, visão, valores são conceitos que costumam ser abordados nas provas discursivas. Outro destaque que eu quero deixar aqui para vocês, análise SWOT, então marca aí, análise SWOT, o Balanced Scorecard, tá aqui embaixo, certo? É uma outra aposta que também, tá, tanto a Balanced Scorecard como o SWOT já foram temas de discursiva pelo Sebrasp, inclusive mais de uma vez. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem recente também, se quiserem dar uma pesquisada nessa prova, a AGE Mato Grosso, de 2023. Essa prova daí, pessoal, ela pedia para vocês discorrerem sobre as principais vantagens na utilização do BSC, do Balanced Scorecard, como ferramenta de gestão estratégica, e também pedia para vocês citarem, né, as 4 principais perspectivas clássicas utilizadas no BSC, certo? Vou deixar aqui mais uma dica de prova para a gente colocar como prática. PGDF, prova de 2019. Tá? Ele falava o seguinte, acho que o edital é que foi de 2019, eu não tenho certeza se a prova aconteceu em 2019, mas eu acredito que o edital sim saiu em 2019, então dá uma busca aí que vocês vão encontrar. Ele falava para você discorrer, né? Apresenta o conceito de finalidade do SWOT, discorra sobre as 4 dimensões da sigla, né? Pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades, identifique as dimensões da análise SWOT que caracterizam o cenário predominante no órgão público, e ele trazia, tá, uma situaçãozinha hipotética em um órgão público e pedia para você responder sobre isso. E por fim, ele ainda falava, tá, apresente o conceito e finalidade da matriz GUT. Então ele misturou aí SWOT com GUT. Também são essas ferramentas de gestão estratégica, elas costumam ser bastante abordadas nas discursivas em geral. Então destaca, missão, visão, valores é um possível tema, pode vir a ser cobrado. SWOT, conceito de planejamento estratégico, de objetivos estratégicos, balança de scorecard, tá, uma grande aposta para essa discursiva também, matriz GUT. Então tudo isso aqui é para você destacar, tá? Destaque esse também que serve para objetiva, tá? Isso aí também é tema muito forte nas questões objetivas. Outra aposta de possível tema, liderança e motivação. Também já foi utilizado anteriormente, liderança e motivação, quando a gente fala da prova do TRE de Goiás, 2016, tá? Ele falou, né, citou o que? Ele citou a teoria dos 2 fatores e pediu para vocês falarem quais eram as premissas básicas dessa teoria, elementos que caracterizam cada um dos fatores, etc. Uma aposta que eu deixo aqui é um tema relacionado à
busca, tá? A busca pela qualidade de vida, pela flexibilização e a aplicação dessa busca, né? De que a geração de hoje, né? Me incluo nisso, né? A nossa geração, ela é uma geração desse pessoal dos 20 aos 30 e poucos, dizer assim? Acho que podemos dizer assim. Então, ela é uma geração que valoriza demais nessa questão de trabalho, a busca pela qualidade de vida no trabalho. O que a gente enxerga como qualidade de vida? Pode ser que você pense diferente, tá? Mas eu tô falando aqui da grande maioria. O que a gente enxerga como qualidade de vida no trabalho? É justamente essa flexibilidade. Então, esse é um possível tema. Por que eu tô dizendo que ele é um possível tema? Porque tá aí no edital de vocês. Liderança, motivação, desempenho, qualidade de vida. Então, pode ser uma possível aposta. A aplicação disso relacionando com o serviço público, não só com a gestão privada, né? Às vezes a gente pensa no privado, mas no público ele também super é aplicável. A gente tem aí o trabalho remoto como um grande exemplo. 2 destaques de temas também que eu quero deixar aqui. Gestão da qualidade, excelência nos serviços públicos, tema muito clássico, tanto na objetiva como na discursiva, essa preocupação, ferramentas de gestão da qualidade, tá? Diagrama de Ishikawa, benchmarking é uma ótima aposta de uma ferramenta que vem do privado, que pode super e já é aplicada no serviço. Mais 2 destaques de temas, GPR, gestão por resultados, né? A gente viu que empreendedorismo governamental já foi cobrado, nada impede ele ser cobrado novamente, já vimos também convergências e divergências, mas a gente pode pensar aqui num tema relacionado a características da GPR, da gestão por resultados, como que a GPR ela pode ser aplicada, né? Práticas, exemplos em empreendedorismo governamental e da relação disso também com a gestão por resultados, certo? E por fim, mas não menos importante, um destaque aqui que está lá no edital de vocês, não sei se vocês esperavam por esse tópico, né? Mas a parte de legislação aplicável à contratação de bens e serviços. Então ele cita a nova lei de licitação. É possível sim cair na cobrança dessa nova lei de licitação. E eu acredito que ele deve trazer um caso hipotético e pedir para vocês analisarem se houve alguma irregularidade, por exemplo, trazer lá uma historinha fictícia e pedir para vocês analisarem se houve alguma irregularidade com relação à modalidade de licitação, aos prazos contratuais. Super plausível também, tá? Então, pode se preparar para isso, que é uma grande possibilidade. Bom, então falando um pouquinho agora, né, eu não posso deixar de comentar, a gente tá dando várias dicas aqui, eu não posso deixar de dar essa dica, que é que você baixe o nosso e-book gratuito, tá, gente? Esse e-book tá com o link na descrição do vídeo, se você tá achando interessante o que a gente tá falando aqui, mas se você tem alguma dificuldade com relação à estruturação do seu texto, não só em pensar em temas, como eu falei aqui vários, mas principalmente em como você estrutura esse texto. Vocês sabem como é a modalidade que vai ser cobrada, né, dissertativo expositivo, que é o que a gente aguarda para esse tipo de discursiva. Se você sabe como estruturar, já baixa aí o nosso e-book, ele tá com várias dicas, várias estratégias que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente na preparação para essa prova, certo? Então, vamos em frente agora. E como se preparar de forma efetiva para essa discursiva? A gente tem um edital que, assim, eu particularmente considero que é um edital enxuto. Não tem nada ali do outro mundo. A maior parte do tema, eu acredito que vocês já estavam esperando, então não teve uma grande surpresa. Na verdade, talvez a grande surpresa tenha sido justamente por ele ter vindo tão enxuto. Então, ele veio com a parte de orçamento, por exemplo, bem resumida. É um edital que é relativamente tranquilo. Quando a gente tem editais assim tranquilos, o que a gente espera? A gente espera uma nota, assim, elevadíssima. Se a prova vier no nível razoável, né, para fácil, a gente espera ali umas notas muito altas. Então, você vai precisar realmente se destacar. E esse destaque, ele pode vir justamente através da sua prova discursiva. Então, tem mais destaques do edital que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Já falei de algum deles, mas vão servir inclusive para o objetivo, então eu vou reforçar aqui a importância. Evolução da administração pública, governança, governabilidade, accountability, né? Todas as questões relacionadas ao planejamento estratégico, já falei, missão, visão, análise SWOT, matriz GUT, o 5W2H que eu não tinha comentado, mas também pode vir a ser cobrado, diferença de planejamento operacional e tático e estratégico, gestão da qualidade, excelência nos serviços públicos, tudo isso são grandes apostas. A parte também da nova lei de licitações tem grande chance de vir a ser cobrada. E dentro da parte de orçamento, qual o destaque que eu quero deixar aqui para vocês? PPA, LDO e LOA. Essa aí é questão bem provável de ser cobrada e também dentro da prova discursiva também são temas que já apareceram em questões discursivas e são recorrentes e podem aparecer novamente, certo? E eu quero reforçar aqui também a importância da prática da discursiva, né? A gente sempre fala aqui no preparatório sobre quantas vezes vocês devem inserir a prática da discursiva dentro da rotina, dentro do ciclo de estudo de vocês, o que é que você use. Não adianta eu estar aqui falando vários temas, várias
várias possibilidades de você discorrer se você não sentar e praticar você com você mesmo. Então, uma dica que eu deixo aqui pra você: salva, tira print, faz como você quiser, anota aí no pedaço de papel todas as dicas que eu tô deixando, tanto de temas que já passaram, também das nossas apostas, mas para um pouquinho, separa pelo menos 2 vezes por semana, tá? Dentro do seu ciclo, dentro do seu horário de estudos, porque quanto mais você praticar o seu texto, quanto mais você praticar, principalmente quando tá falando de discursiva que trata de temas específicos, mais evolução você vai ver também no seu aprendizado para a prova objetiva. Então fica ligado, né, também de não ficar só nessa de ouvir outra pessoa falar sobre a prova discursiva, mas sobretudo também você praticar. E pra gente fechar o nosso vídeo de hoje, vamos passar aqui algumas dicas rápidas. Eu quero deixar algumas dicas para vocês utilizarem na preparação, para vocês conseguirem não só ter uma nota boa, mas para você conseguir gabaritar, tá? Tirar uma nota máxima nessa prova discursiva do TSE. Primeira dica, tá? Seja objetivo, se concentre em responder os pontos, os aspectos principais do comando da questão. O espaço, em geral, é curto, né? A gente não tem um espaço de 60, a gente tem um espaço de até 30 linhas. Então aproveita muito bem esse espaço. Eu sei que às vezes a gente é surpreendido com um tema que você não estava imaginando que fosse ser cobrado, mas muito cuidado com a estratégia que vocês vão adotar. Então não vai discorrer sobre um assunto completamente diverso daquilo que foi cobrado, para você não cair numa questão de fuga ao tema e obter uma nota 0. Ainda que você saiba pouquinho sobre aquele assunto, foque em responder ele mesmo. Tá? Não vai viajar aí na maionese e falar de outras coisas que não tem nada a ver. Outra dica que eu quero deixar: redigir sua resposta seguindo a norma culta. Então eu quero dizer o quê? Que muita atenção, porque os erros que vocês cometerem, erros da parte gramatical, vão ser descontados da nota. Para que você consiga reduzir ao máximo esses seus erros, como é que você vai conseguir fazer isso? É prática. Além da prática também, é você focar, revisar o seu texto. Então, antes de passar limpo, antes de você passar limpo a sua discursiva, colocar no papel, né, na folha de resposta definitiva, dá uma revisada, dá uma olhada geral, ver se não passou nenhuma vírgula, algum erro de acentuação também. Realizar uma boa estruturação do texto, dividir bem os seus parágrafos, planejar os parágrafos em 3 partes, né, apresentar o aspecto, argumento técnico, então trazer o seu argumento depois de apresentar o aspecto e fazer o fechamento. Já falei, mas não custa repetir, né? Não fugir do tema, se ater aos aspectos que foram solicitados, aplicar os elementos de ligação, seus articuladores de discurso, pronome relativo, pronome demonstrativo, para demonstrar o encadeamento de ideias, para você conseguir mostrar esse sequenciamento das suas ideias. Respeitar a estrutura do texto, então cuidado aqui, né? A gente colocou, realize a translineação. O que é translineação? É a correta separação silábica, é você fazer a correta separação silábica, então respeito às margens. E já falei, mas não custa repetir, uma ótima dica que é você baixar o e-book, justamente para você ver todas essas dicas e estratégias com ainda mais detalhes do que eu tô falando aqui. E por fim, né, eu não podia deixar de fechar esse vídeo de uma outra forma, senão falando sobre o nosso preparatório. Falei aqui sobre temas possíveis, falei de estratégias, mas tudo isso tem muito mais detalhes. Então, quando eu venho aqui falando, né, das dicas, faz uma boa estruturação do seu texto, dividir bem os seus parágrafos. Se você não sabe como dividir esses parágrafos, se você não sabe como utilizar os elementos de ligação, tudo isso a gente vem falando ao longo do preparatório. Eu sei também que tem muita gente que tem dificuldade de entender quais são os critérios, o que eu tenho que focar, né, o que a banca espera de mim, quais são esses critérios. E a gente tem um capítulo que fala no nosso preparatório dos critérios, sobretudo do Sebrasp, que é a banca desse concurso. Nós temos também apostas pré-discursivas, tanto apostas de questões inéditas, tá? Apostas de questões inéditas nossas que nós já acertamos inéditas de outras provas, e nada impede da gente acertar novamente, né? Se Deus quiser. Mas também apostas de inéditas e de questões anteriores, tá? Para que você tenha lá uma série de questões para você praticar, não só praticar, mas você também ver o padrão de resposta que o professor colocou ali, para você conseguir basear. Você responde a sua, faz aquele comparativo, né? Abre sua mente, então pense um pouco nas ideias que o professor sugeriu, faz um comparativo com as suas ideias também. Aplicação de palavras-chave, a gente trazemos questões de provas anteriores, não só do Sebrasp, mas de outras bancas, tá? Da Sergiran Rio, da FGV, de outras bancas também. E dezenas de questões inéditas que eu já comentei, além de videoaula sobre todas essas estratégias. Então, se você prefere videoaula, né, a gente tem videoaula de todas essas estratégias. E aproveita que
a gente tá com desconto nas próximas semanas, tá? Então já pega, já garante aí esse preparatório, porque eu tenho certeza que ele vai fazer total diferença na aprovação de vocês, para vocês conseguirem uma dessas vagas dentro do Poder Judiciário, que é um sonho trabalhar dentro do Judiciário. E é isso, a gente encerra por aqui esse vídeo. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, meu Instagram tá aí, podem entrar em contato comigo através de lá, tá? E a gente se encontra então na próxima aula.